na sala de aula. Boa tarde! Estamos começando o TV Sintese de hoje com a seguinte notícia. O governador anunciou em seu Twitter, na noite da última terça-feira, dia 18, que vai acelerar a vacinação dos trabalhadores da educação e que na sexta-feira, dia 21, anuncia o plano de vacinação. O Sintese avalia que este anúncio é resultado da greve contra as aulas presenciais iniciada no último dia 10 de maio. O sindicato informa também que a greve em defesa da vida continua, pois professores e professoras das escolas estaduais que atuam com turmas de primeiro ano e segundo ano do ensino fundamental e das turmas do ensino fundamental das escolas municipais das 74 cidades filiadas ao Sintese, em Aracaju, os docentes são filiados ao Sindipema, decidiram em assembleia que só retornam às aulas presenciais quando 3 condições forem garantidas: vacinação e imunização dos docentes, testagem em massa e periódica dos estudantes e condições sanitárias das escolas. Outra reivindicação é que é preciso ter regras definidas sobre a suspensão das aulas caso ocorra a contaminação por Covid-19. Essa foi, inclusive, uma das reivindicações apresentadas na última audiência entre o sindicato e a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, que esse período, maio, junho e julho, fosse utilizado para a vacinação e consequente imunização dos trabalhadores em educação e no segundo semestre as aulas presenciais sejam retomadas. Viram como vale a pena lutar? Como diz o ditado, quem luta pode até perder, mas quem não luta já perdeu. Então, vamos seguir lutando. Vem aí o nosso quadro O Direito é Seu. O direito é seu. No programa de hoje, iremos falar sobre 2 situações que atualmente estão sendo muito questionadas junto ao jurídico Sintese e que envolvem os professores da rede estadual de ensino. Primeiro, a possibilidade dos professores da educação básica readaptados poderem ter direito à redução de jornada sem a redução do seu vencimento. E segundo, o regime de trabalho desses professores. Por ser de grande relevância o assunto, vamos esclarecer o seguinte. Sabemos que existe uma grande quantidade de professores da rede estadual readaptados, como também existe a possibilidade de novos professores serem readaptados. É de conhecimento também que a Procuradoria do Estado tem o entendimento de que os professores readaptados não teriam direito à redução de jornada. Como também sabemos que a Secretaria de Educação do Estado de Sergipe publicou este ano uma portaria de número 451 de 2021, dizendo que nos comitês pedagógicos das unidades de ensino poderão ser formados pelos pedagogos concursados, como pelos professores readaptados. No entanto, essa mesma portaria informa que a carga horária dos professores readaptados nos comitês não seguirá aquela já definida no plano de carreira do magistério, quando este divide o trabalho do professor em sala de aula, em atividade de estudos e em atividades de coordenação. Assim, diferente do que está sendo dito pela Procuradoria como pela Secretaria de Educação do Estado de Sergipe, vamos analisar o que diz o Estatuto e o Plano de Carreira do Magistério Estadual sobre o regime de trabalho do professor. Primeiro, as leis deixam bem claro a diferença da atividade do professor e do pedagogo. Segundo, a readaptação de função para os professores é uma situação muito especial e peculiar, pois acontece quando o professor fica impossibilitado de exercer a atividade que ele mais ama, que é estar em sala de aula. E terceiro, a readaptação não é um pedido, é uma obrigação legal, prevista tanto na Constituição Federal como no Estatuto do Magistério. Logo, é fato notório que os professores readaptados não podem, em momento algum, serem punidos por uma situação que eles não provocaram, já que a readaptação foi motivada por um problema de saúde que os obrigou a se afastar da atividade da sala de aula. Assim, é importante falar que o Estatuto do Magistério do Estado de Sergipe deixa bem claro que o professor readaptado pode ser remanejado de sua função principal para uma outra função,
técnico-pedagógica ou administrativa, sem sofrer qualquer prejuízo financeiro ou de vantagens já conquistadas. Ou seja, não é difícil de entender que caso o professor, antes de sua readaptação, já tenha conquistado o direito à redução de sua carga horária, como também de sabermos da existência de um regime de trabalho dividido em atividade de classe, atividade de estudo e de coordenação, sejam todos mantidos por estarem relacionados aos incentivos já concedidos anteriormente. Desta forma, todo e qualquer professor que porventura esteja nessa condição e que recebam qualquer notificação ou documentação da DEA, das DRs nas quais são lotados, ou da própria Secretaria de Educação do Estado de Sergipe, deve imediatamente procurar os advogados CITESE, fazendo seu agendamento prévio através do site do sindicato ou pelos telefones da sede ou das suas subsedes, para que possamos analisar sua situação. A todos um forte abraço e até o próximo programa. O direito é seu. Você está esperando a dica de um filme para assistir a este final de semana, não é mesmo? Então anote aí, o Cine Resistência vai te ajudar. No escurinho do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. A dica desta semana é o filme Sambizanga. O filme passa-se em Angola, no ano de 1961. Domingos Xavier, um ativista revolucionário angolano, é preso pela polícia secreta portuguesa. Xavier é levado para a prisão de Sambizanga, onde acaba sendo submetido ao interrogatório e tortura para extrair os nomes dos seus contatos da independência. O filme é contado a partir do ponto de vista de Maria, a mulher de Xavier, que vai em busca do seu marido em cada prisão, sem entender exatamente o que aconteceu, já que Xavier foi torturado e espancado até a morte. Apesar dos acontecimentos do filme girarem em torno da prisão de Domingos Xavier, a grande força do filme está na presença de sua mulher, Maria, e na sua incessante busca pela liberdade de seu companheiro. Na solidão de uma longa caminhada com seu filho nas costas, a personagem carrega consigo não só o embrião de uma família, mas o destino de uma Angola negra, mas ainda dominada por brancos. No escurinho do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. O nosso entrevistado de hoje, no quadro Nossa Luta de Cada Dia, é o vice-presidente do Sintese, professor Roberto Silva. Boa tarde, professor Roberto Silva, tudo bem? Professor, nós temos muitos assuntos a tratar sobre este momento terrível que estamos vivendo. Porém, tem um assunto que não é novidade e que ainda não foi resolvido. Os servidores aposentados de Sergipe completam um ano tendo um desconto de 14% em suas aposentadorias. Professor Roberto, você tem aí uma ideia de quando esse pesadelo vai acabar? Veja, a reforma da Previdência que o governo Belivaldo implementou, nós sempre dissemos que ela era mais draconiana do que a reforma federal. Apesar da reforma da Previdência Federal ser uma reforma muito ruim para o trabalhador, porque amplia a idade de aposentadoria, colocando o trabalhador, quando ele se aposenta, numa situação já de adoecimento, ou seja, ele não vai curtir, descansar na aposentadoria, vai ter que estar caminhando para médicos para poder estar amenizando os efeitos do adoecimento durante toda uma vida de trabalho. No caso da reforma da Previdência Estadual, o governo Belivaldo, além de seguir a reforma do governo federal, estabeleceu um desconto de 14%. Esse desconto, pela lei, ele vigora até dezembro de 2022. Entretanto, pelo texto da lei, se o fundo previdenciário estiver superavitário, não ter déficit, imediatamente tem que ser suprimido esse desconto. Nós temos uma avaliação, o próprio governo do estado, ano passado,
publicou relatórios mostrando que o Fundo Previdenciário não tem déficit, o Fundo Previdenciário não tem mais necessidade de desconto. Portanto, a nossa luta nesse momento é uma luta pela revogação imediata desse desconto de 14% sobre a aposentadoria e pensões dos aposentados e pensionistas do Estado de Sergipe. O governo Belivaldo, na nossa avaliação, ele está fazendo caixa com dinheiro do aposentado, dizendo que está colocando o salário em dias, utilizando o recurso do próprio aposentado para pagar o aposentado. O que, na nossa avaliação, é uma pura maldade e que nós entendemos e precisamos fazer esse debate para que nunca mais isso venha acontecer com qualquer outro governador futuramente ou governadora. Então, é grave a reforma e a luta tem que ser pela revogação imediata agora. Atualmente, o DIEESE e a assessoria financeira do Sintese estão empenhados em desenvolver um estudo atuarial para saber a real condição da Previdência do Estado de Sergipe, já que a Lei Complementar 338 de 2019 diz que esse desconto de 14% dos proventos de aposentadoria do servidor público do Estado de Sergipe só pode ser feito enquanto houver o déficit da Previdência. Professor, em que pé estamos? Veja, nós já temos dados do próprio governo mostrando que não tem déficit. O que é que ocorre? O governo continua dizendo que tem déficit. Bom, se o próprio governador, junto com o secretário de Estado da Fazenda, assinou documentos financeiros dizendo que não tem déficit, não tem razão de continuar esse déficit acontecendo. Qual é o passo que nós estamos neste momento? Nós estamos finalizando estudos, os relatórios atuariais que o Estado é obrigado a publicar, inclusive em mandar para o Ministério da Previdência Social, e que esses estudos atuariais, na nossa avaliação, serão fundamentais para que nós possamos exigir, junto ao Poder Judiciário, junto ao Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas e à Assembleia Legislativa, que o governador Belivaldo suspenda imediatamente o desconto de 14%. A gente entende que hoje as condições financeiras, os relatórios que o próprio governo publicou no final do ano passado, início deste ano 2021, demonstra claramente que não pode mais ter o desconto de 14%. Os aposentados já sofreram muito. No momento de pandemia, com salários congelados há 8 anos que o governo Jackson e Belivaldo não concede um centavo de reajuste salarial aos aposentados e os servidores em atividade, e ainda mais com um desconto agora de 14%, é um retrocesso, é uma maldade sem igual, nunca vista no estado de Sergipe. Vamos falar agora sobre a greve unificada dos professores da rede estadual e das redes municipais de Sergipe contra o decreto descabido do governo Belivaldo Chagas de retomada às aulas presenciais em um dos piores momentos da pandemia, sem nenhuma segurança para os trabalhadores e trabalhadoras da educação e para os estudantes. Professor Roberto, faz um balanço do movimento grevista até agora. A greve é uma greve que nós intitulamos Greve em Defesa da Vida. Por que da vida? Porque é uma greve que tem o objetivo de deixar claro que os professores não voltam às aulas presenciais, sem o mínimo de segurança sanitária, sem testagem em massa dos estudantes e sem a vacinação dos trabalhadores da educação. As condições sanitárias, o governo publicou algumas orientações sanitárias para o retorno das aulas presenciais. Mas o governo, por exemplo, não tem nenhum tipo de orientação em que situação as escolas vão suspender as aulas. Se tiver um infectado, se tiver 10, se tiverem 20 estudantes e professores e trabalhadores infectados, em quais condições as escolas têm que suspender as aulas? Ou não suspende de jeito nenhum, pode infectar e morrer todo mundo da escola. Então, esse tipo de situação que não está previsto em lugar nenhum. Além do mais, na nossa avaliação, o governo ele não está seguindo as diretrizes do Conselho Nacional da Educação, que diz quais são as condições, quais são os passos que precisa ser feito para o retorno seguro das aulas presenciais. Uma outra questão que entendemos grave é a testagem dos estudantes, periódica
e em massa. Pela legislação, pela orientação da Anvisa, a vacina não pode ser aplicada para a população abaixo de 18 anos, que são a maioria dos nossos estudantes da educação básica. Portanto, se os nossos estudantes não podem ser vacinados, eles precisam ser testados periodicamente, para ter a segurança de todos que naquela unidade de ensino, todos ali estão seguros, todos ali não estão infectados. Então, essa testagem periódica ela é fundamental para o retorno seguro dos estudantes. E, por fim, a vacinação dos trabalhadores da educação, que é a condição da nossa avaliação mínima de segurança para o retorno às aulas, uma vez que a vacina é o único meio de evitar uma consequência maior caso as pessoas tenham contato com o vírus. O governo está dizendo, está anunciando o retorno de qualquer jeito. Nós estamos dizendo que não vamos retornar de qualquer jeito. Esse é o objetivo da greve. Nós vamos continuar com as aulas remotas, mas não vamos retornar de qualquer jeito, porque a vida de estudantes, de professores, dos demais trabalhadores de escola e dos nossos familiares importam para nós. Se o governo está fazendo pouco caso com as nossas vidas, nós estamos dando muito valor às nossas vidas. Como falamos aí anteriormente, após um decreto descabido do governo do estado, que retoma as aulas presenciais num dos piores momentos da pandemia, sem garantir qualquer segurança a estudantes e trabalhadores da educação, os professores e professoras reagem e deliberam coletivamente por uma greve e depois disso tudo, o governo do estado, nesta semana, anuncia um plano de vacinação, um calendário de vacinação para os trabalhadores e trabalhadoras da educação. Professor Roberto, como você avalia esse anúncio do governo? Veja, a postura de anunciar a vacinação dos professores, da nossa avaliação, é resultado da greve. A greve, que hoje é uma greve que praticamente 100% dos professores não retornaram às aulas. Nós temos uma adesão em massa dos trabalhadores da educação de não retorno, porque a vida nossas importam. O Estado está, nesse momento, em torno de 40 sergipanos aguardando leitos em filas de UTI, sem ter UTI para ser atendido, que pode morrer em leitos de enfermaria, infelizmente. Nós temos um cenário de que desde o mês de janeiro, o Sintese vem cobrando do governo a vacinação dos trabalhadores da educação, quando anunciava-se o retorno das aulas presenciais para 22 de março. E o governo sempre dizia que não havia como, que não podia, agora está podendo. Ou seja, o que faltou do governo foi priorizar a educação, foi priorizar o retorno seguro das aulas presenciais. A gente espera aí, com esse anúncio do retorno do início da vacinação, nós esperamos que o governo suspenda o retorno das aulas presenciais nesse momento, aguarde os trabalhadores da educação serem imunizados, que tem um prazo de uma dose para outra dose, e quando a gente toma a segunda dose, tem um prazo de imunização que é de 15 a 20 dias, se for a Coronavac. As outras vacinas têm prazos diferenciados. Portanto, a gente aguarda que o governo suspenda o retorno das aulas presenciais nesse momento, para que os trabalhadores da educação possam ser imunizados, e aí retorna-se, na nossa avaliação mais prudente, retornar no segundo semestre com as aulas presenciais, já com todos nós imunizados e com as condições sanitárias e a testagem em massa dos estudantes acontecendo de forma regular. O nosso TV Sintese deste sábado vai ficando por aqui. Voltaremos no próximo sábado. Até lá, cuide-se bem. A você, boa tarde e boa sorte. Tchau!